Milionário herda a empresa e demite funcionária idosa no mesmo dia. Mas 2 anos depois, tudo muda. Lucas Moraes, um jovem de 30 anos, impecavelmente vestido com um terno italiano sob medida, caminhava com passos firmes pelos corredores da Moraes Empreendimentos. Seus sapatos de couro brilhante ecoavam no piso de mármore, atraindo a atenção dos funcionários que se apressavam em sair de seu caminho. Seu rosto, uma mistura de determinação e arrogância, refletia a confiança de alguém que sabia que o mundo estava a seus pés. Havia-se passado 1 semana desde o funeral de Dr. Hernani Moraes, o magnata que havia construído um império empresarial do zero e que, não podendo ter filhos próprios, havia adotado Lucas quando este era apenas um bebê. Agora, com a partida de Dr. Hernani, Lucas se encontrava à frente de um conglomerado avaliado em bilhões de reais. Ao chegar à sala de reuniões, Lucas empurrou as portas duplas com ambas as mãos, fazendo uma entrada dramática. Os membros do conselho diretor, homens e mulheres mais velhos que ele, levantaram-se imediatamente. "Senhoras e senhores", começou Lucas, sua voz ressoando com autoridade. "É hora de a Moraes Empreendimentos entrar em uma nova era. Meu pai construiu esta empresa com disciplina e trabalho duro, mas os tempos mudaram. Precisamos ser mais ágeis, mais inovadores, mais modernos." Os diretores trocaram olhares de preocupação. Felipe Alves, o CFO da empresa e braço direito de Dr. Hernani por anos, pigarreou antes de falar. "Lucas, entendemos seu entusiasmo, mas talvez devêssemos nos dar um tempo para avaliar a situação antes de fazer mudanças drásticas", sugeriu com cautela. Lucas lançou-lhe um olhar gélido. "Felipe, aprecio sua opinião, mas acho que você subestima meu conhecimento do negócio. Eu venho me preparando para este momento a vida toda." Sem esperar resposta, Lucas começou a delinear sua visão para a empresa. Cortes de pessoal, reestruturação de departamentos, investimentos agressivos em tecnologia. Os membros do conselho ouviam com uma mistura de espanto e preocupação. Enquanto isso, no 15º andar do edifício corporativo, Dona Carmen Silva, uma mulher de 60 anos com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas gentis, limpava sua mesa. Depois de 20 anos trabalhando no Departamento de Recursos Humanos, ela se sentia parte da família Moraes Empreendimentos. Tinha visto Lucas crescer. Lembrava-se do menino tímido que se escondia atrás das pernas de Dr. Hernani durante as festas de Natal da empresa. "Você ouviu os rumores, Carmen?", perguntou Sofia, sua colega de trabalho, em voz baixa. "Dizem que o jovem Lucas vai fazer mudanças importantes." Carmen sorriu com indulgência. "Sempre há rumores quando há mudanças na direção, Sofia. Lucas é um bom rapaz. Tenho certeza de que fará o melhor para a empresa." Mas no fundo do coração, Carmen sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Olhou para a foto em sua mesa, onde aparecia ela junto com o Dr. Hernani, na celebração de seus 15 anos na empresa. Dr. Hernani sempre a tratara com respeito e apreço. Será que Lucas seria igual? No final do dia, enquanto Carmen se preparava para ir para casa, seu telefone tocou. Era uma mensagem do RH solicitando sua presença em uma reunião na primeira hora da manhã seguinte. Com um suspiro, guardou o telefone na bolsa e saiu do escritório, sem saber que sua vida estava prestes a dar uma guinada inesperada. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o clima pressentisse os eventos que estavam prestes a se desenrolar na Moraes Empreendimentos. Carmen chegou cedo ao escritório, seu coração batendo com uma mistura de antecipação e temor. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou-se com vários rostos familiares, todos funcionários de longa data na empresa. Lucas entrou na sala, seguido de perto por Felipe e um grupo de jovens executivos com ternos sob medida e expressões sérias. O contraste entre eles e os funcionários mais veteranos era palpável. "Bom dia a todos", começou Lucas, sua voz fria e profissional. "Como sabem, estamos implementando mudanças significativas na estrutura da empresa. Infelizmente, isso significa que teremos que dispensar alguns cargos que já não se alinham com nossa nova visão." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala.
Carmen sentiu que seu coração parava por um momento. Será que isso estava realmente acontecendo? Lucas continuou, sua voz monótona enquanto lia uma lista de nomes. Carmen ouvia, atordoada, enquanto um após o outro, seus colegas e amigos eram demitidos. Quando finalmente ouviu seu próprio nome, sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Carmen Silva, disse Lucas, sem sequer levantar os olhos do papel. 20 anos de serviço. Sua posição foi eliminada. Recursos Humanos lhe fornecerá os detalhes da sua indenização. Carmen não podia acreditar no que estava ouvindo. 20 anos de dedicação, de sacrifício, de lealdade, reduzidos a algumas palavras frias e um cheque de indenização. Olhou para Lucas, procurando algum sinal de reconhecimento. Algum indício do menino que um dia conhecera, mas só encontrou o olhar indiferente de um estranho. Lucas, começou a dizer, sua voz tremendo ligeiramente. Eu estou aqui desde antes de você. Mas Lucas a interrompeu com um gesto da mão. Sinto muito, Miss Carmen, mas a decisão está tomada. Felipe cuidará dos detalhes. Obrigado a todos pelos seus serviços. E com isso, Lucas saiu da sala, deixando para trás um grupo de funcionários atordoados e desanimados. Carmen saiu do escritório naquela tarde, com uma caixa contendo 20 anos de lembranças. Fotos, plantas de escritório, uma caneca que lhe haviam dado em seu 10º aniversário na empresa. Enquanto caminhava sob a chuva, as lágrimas se misturavam com as gotas de água em seu rosto. Nos dias seguintes, Carmen se viu perdida. Sua rotina de 2 décadas havia desaparecido da noite para o dia. Sentada na pequena sala de seu apartamento, olhava para o cheque de indenização com uma mistura de gratidão e ressentimento. Era generoso, sim, mas como poderia compensar os anos de dedicação, as amizades forjadas, o senso de propósito? Foi durante uma dessas tardes de reflexão que Carmen tomou uma decisão. Não ficaria em casa se lamentando. Precisava fazer algo, manter-se ocupada, sentir-se útil novamente. Lembrou-se que sua vizinha, Dona Rosa, vendia frutas na feira local. Talvez ali pudesse encontrar um novo começo. No dia seguinte, Carmen se apresentou na feira, determinada a recomeçar. Dona Rosa a recebeu de braços abertos, feliz por ter ajuda extra. Logo, Carmen se viu arrumando displays coloridos de frutas, negociando com fornecedores e atendendo clientes com um sorriso. Era um trabalho duro, muito diferente do que havia feito durante 2 décadas, mas havia algo reconfortante na simplicidade de tudo. No final de cada dia, Carmen voltava para casa cansada, mas com um senso de realização que havia perdido em seus últimos anos no escritório. Enquanto isso, na Moraes Empreendimentos, Lucas continuava com seu plano de modernização. Novos executivos jovens enchiam os corredores, trazendo consigo ideias frescas e ambiciosas. Mas algo faltava. O calor que uma vez caracterizou a empresa havia se desvanecido, substituído por uma eficiência fria e calculista. Felipe observava tudo isso com preocupação crescente. Conhecia Lucas desde que era criança e esperava que o jovem herdeiro seguisse os passos de seu pai adotivo. Mas este novo Lucas, arrogante e impiedoso, era alguém que mal reconhecia. Uma tarde, enquanto Lucas revisava os últimos relatórios financeiros em seu escritório, Felipe criou coragem para falar. Lucas começou, fechando a porta atrás de si. Que acho que precisamos conversar sobre o rumo que a empresa está tomando. Lucas levantou os olhos, uma sobrancelha arqueada em sinal de irritação. O que você quer dizer, Felipe? Os números falam por si. Estamos mais eficientes do que nunca. Os números não são tudo, Lucas, respondeu Felipe com firmeza. Seu pai construiu esta empresa não só com inteligência financeira, mas com coração. Os funcionários eram leais, porque se sentiam valorizados. Agora só há medo e incerteza. Por um momento, algo pareceu cintilar nos olhos de Lucas, um lampejo de dúvida. Mas tão rápido quanto apareceu, desvaneceu-se. Felipe, aprecio sua preocupação, mas acho que você está sendo sentimental. Negócios são negócios. Se as pessoas não podem se adaptar, então não tem lugar aqui.
Felipe saiu do escritório com um peso no coração, enquanto caminhava para sua própria sala. Não pôde deixar de se perguntar se o Lucas que um dia conhecera ainda existia sob essa fachada de ambição e frieza. O que nenhum deles sabia era que o destino estava preparando uma reviravolta inesperada que abalaria os alicerces de suas vidas e os obrigaria a enfrentar verdades há muito enterradas. O sol da manhã banhava a feira local com uma luz dourada, iluminando as barracas coloridas e o burburinho dos compradores madrugadores. Carmen, com seu avental recém-passado e um sorriso amável no rosto, arrumava cuidadosamente as frutas em sua barraca. Havia se passado um mês desde que começara a trabalhar ali, e embora o trabalho fosse fisicamente exaustivo, ela havia encontrado uma paz inesperada na simplicidade de sua nova rotina. Carmen, chamou Dona Rosa da barraca vizinha. Você ouviu as notícias? Dizem que o jovem Moraes virá à feira hoje. Carmen sentiu seu coração dar um salto. Lucas, aqui? Por quê? Dona Rosa deu de ombros. Algo sobre uma campanha de relações públicas. Quer se mostrar próximo ao povo comum, dizem. Carmen assentiu distraidamente. Sua mente, um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, a lembrança da demissão ainda doía. Por outro, não podia evitar sentir uma curiosidade pungente para ver em que se transformara aquele menino que um dia conhecera. Enquanto isso, na luxuosa limusine que se dirigia à feira, Lucas afrouxava a gravata, sentindo-se desconfortável. Esta visita não havia sido ideia sua, mas de sua nova equipe de relações públicas. Lembre-se, Lucas, dizia Mariana, sua assessora de imagem. Sorria, cumprimente, mostre-se interessado no que as pessoas lhe dizem. Precisamos melhorar sua imagem depois das demissões. Lucas assentiu distraidamente, sua mente já na próxima reunião do conselho diretor. Por que tinha que perder tempo com essas trivialidades? Ele era um homem de negócios, não um político. A limusine parou na entrada da feira. Lucas desceu imediatamente rodeado por um séquito de assistentes e seguranças. Câmeras começaram a piscar enquanto ele forçava um sorriso e cumprimentava a multidão que se formara. Carmen o viu antes que ele a notasse. Lucas caminhava pela feira, parando ocasionalmente para fazer perguntas ensaiadas aos vendedores, sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. Carmen sentiu uma mistura de emoções. Raiva pelo modo como a tratara, tristeza pelo homem em que se transformara e, surpreendentemente, um instinto maternal que não conseguia explicar. Finalmente, Lucas chegou à barraca de Carmen. Seus olhos se encontraram e, por um momento, Lucas pareceu desconcertado. Carmen? Perguntou, sua voz traindo um lampejo de surpresa. Carmen assentiu, erguendo-se com dignidade. Bom dia, Sr. Moraes. Respondeu com uma formalidade que contrastava com a familiaridade de anos passados. Lucas pareceu momentaneamente perdido, como se não soubesse como proceder. Mariana, notando a tensão, apressou-se em intervir. Por que não nos conta sobre suas frutas, senhora? Perguntou com um sorriso forçado. Carmen olhou diretamente para Lucas, ignorando Mariana. Quer saber sobre minhas frutas, Lucas? Cada uma delas representa o trabalho duro e a dignidade. Algo que parece ter se perdido na sua empresa. Lucas ficou visivelmente tenso. As câmeras continuavam piscando, capturando cada momento deste encontro inesperado. Carmen, começou Lucas, mas Carmen o interrompeu. Você tirou tudo de mim, Lucas. 20 anos de dedicação e fui descartada como se não valesse nada. Mas o que construí aqui, com minhas próprias mãos, você nunca poderá tirar de mim. Um silêncio tenso caiu sobre a multidão. Os assistentes de Lucas se entreolharam, sem saber como lidar com a situação. Lucas, por sua vez, parecia ter perdido toda a sua arrogância, confrontado com a realidade das consequências de suas decisões. Eu sinto muito, Carmen, disse Lucas finalmente, sua voz mal audível. Não pensei. Exatamente, Lucas. Você não pensou, respondeu Carmen, sua voz carregada de emoção. Não pensou nas vidas que estava afetando, nas famílias que dependiam desses empregos. A multidão ao seu redor guardava um silêncio tenso.
consciente de que estava presenciando algo mais do que uma simples interação entre um empresário e uma vendedora de frutas. Mariana, desesperada para controlar a situação, tentou intervir novamente. Senhor Moraes, talvez devêssemos continuar o tour, mas Lucas levantou uma mão, silenciando-a. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se realmente olhar para Carmen. Viu as rugas ao redor de seus olhos, testemunhas de anos de trabalho duro e preocupações. Viu a dignidade em sua postura, apesar das circunstâncias. E Amá, por um breve momento, viu um lampejo de algo mais. Algo que não conseguia explicar, mas que lhe parecia estranhamente familiar. Carmen, disse finalmente, sua voz mais suave, poderíamos conversar? Em particular, talvez. Carmen o olhou, surpresa pela mudança em seu tom. Por um momento, considerou recusar sua oferta, mas algo na expressão de Lucas a deteve. Tudo bem, respondeu finalmente. Meu turno termina em 1 hora. Lucas assentiu, então se voltou para sua equipe. Continuaremos o tour. Voltarei em 1 hora. Enquanto Lucas se afastava com seu séquito, Carmen ficou observando suas costas, perguntando-se o que acabara de acontecer e o que significaria essa conversa para ambos. 1 hora depois, Carmen se encontrava sentada em uma pequena cafeteria à beira da feira, suas mãos envolvendo uma xícara de café quente. À sua frente, Lucas parecia deslocado com seu terno caro no modesto estabelecimento. Carmen, começou Lucas, sua voz carregada de uma emoção que não conseguia identificar completamente. Primeiro, quero me desculpar, não só por hoje, mas por tudo. Carmen o olhou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Lucas, um pedido de desculpas não muda o que aconteceu, não só comigo, mas com todos que você demitiu. Lucas assentiu, passando uma mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Eu sei, e não espero que um pedido de desculpas conserte tudo, mas ver você hoje, ouvi-la, me fez perceber o quão errado eu estava. Houve um momento de silêncio, enquanto ambos refletiam sobre suas palavras. Carmen, sentindo que havia algo mais por trás da atitude de Lucas, decidiu pressionar um pouco. Por que, Lucas? Por que você tomou essas decisões? Lembro-me de você criança. Era gentil, considerado. O que mudou? Lucas baixou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com o guardanapo. Acho que eu queria provar algo, para mim mesmo, para o conselho diretor, para a memória do meu pai. Queria provar que poderia ser melhor, mais eficiente, mais bem-sucedido. E você acha que seu pai ficaria orgulhoso do que você fez? Perguntou Carmen suavemente. A pergunta pareceu atingir Lucas como um soco no estômago. Não, admitiu finalmente, sua voz apenas um sussurro. Não, ele não ficaria. Carmen, movida por um impulso que não conseguia explicar, estendeu sua mão e a colocou sobre a de Lucas. Nunca é tarde para mudar, Lucas, para fazer as coisas certas. Lucas levantou o olhar, seus olhos encontrando os de Carmen. Por um momento, sentiu uma conexão que ia além das circunstâncias atuais, como se houvesse algo mais, algo profundo e antigo entre eles. Há algo em você, Carmen, disse Lucas, sua voz tingida de curiosidade. Algo familiar, embora eu não consiga explicar. Carmen sentiu seu coração acelerar. Poderia ser que, depois de todos esses anos, o destino os tivesse reunido dessa maneira? Mas não, disse a si mesma. Não era o momento. Lucas precisava encontrar seu próprio caminho primeiro. Talvez, respondeu ela com um sorriso enigmático, seja apenas a lembrança de tempos mais simples. Lucas assentiu, embora não parecesse completamente convencido. Carmen, você acha que poderia voltar para a empresa? Não como funcionária, mas como consultora. Acho que preciso da sua perspectiva, da sua experiência. Carmen o olhou, surpresa com a oferta. Lucas, aprecio o gesto, mas não posso simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Além disso, encontrei algo aqui, na feira.
uma paz que não sabia que precisava. Lucas pareceu desapontado, mas assentiu compreensivamente. Entendo, mas talvez você pudesse considerar me ajudar de alguma outra forma. Preciso consertar as coisas, Carmen, não só com você, mas com todos que prejudiquei. Carmen refletiu por um momento. Está bem, Lucas. Não voltarei para a empresa, mas estarei disposta a aconselhá-lo, com uma condição. Qual? Perguntou Lucas, inclinando-se para a frente com interesse. Que você realmente ouça, que esteja disposto a mudar, não só em palavras, mas em ações. Lucas estendeu sua mão. Trato feito. Enquanto apertavam as mãos, nenhum dos dois podia imaginar como esse simples acordo mudaria suas vidas para sempre. Ao sair da cafeteria, Lucas parou por um momento, olhando ao redor da feira com novos olhos. Sabe, Carmen, acho que entendo por que você gosta de trabalhar aqui. Há uma autenticidade que se perdeu no mundo corporativo. Carmen sorriu, satisfeita em ver esse lado mais reflexivo de Lucas. É verdade. Aqui, cada transação, cada interação tem um rosto e uma história por trás. Enquanto caminhavam de volta à barraca de Carmen, Lucas notou uma foto emoldurada entre os objetos pessoais de Carmen. Era uma imagem antiga, amarelada pelo tempo, que mostrava uma jovem Carmen segurando um bebê. É seu filho? Perguntou Lucas, apontando para a foto. Carmen ficou visivelmente tensa, pegando a foto e guardando-a rapidamente em sua bolsa. É uma longa história, respondeu evasivamente. Lucas, intrigado com sua reação, estava prestes a perguntar mais quando seu telefone tocou. Era Felipe. Lucas, precisamos que você volte ao escritório imediatamente. Surgiu uma situação. Lucas franziu a testa, notando a urgência na voz de Felipe. Estarei lá em 20 minutos, respondeu antes de desligar. Voltando-se para Carmen, Lucas se desculpou. Sinto muito, preciso ir, mas continuaremos essa conversa, certo? Carmen assentiu, uma mistura de alívio e preocupação em seu rosto. Claro, Lucas, cuide-se. Enquanto via Lucas se afastar, Carmen não pôde evitar levar sua mão à bolsa, onde guardava a foto. O segredo que mantivera por tantos anos pesava mais do que nunca. Seria possível que, depois de todo esse tempo, o destino estivesse jogando suas cartas para reuni-la com o filho que havia dado para adoção há tanto tempo? Lucas chegou ao escritório central da Moraes Empreendimentos com o coração acelerado, sua mente dividida entre a urgência da ligação de Felipe e os pensamentos persistentes sobre seu encontro com Carmen. Ao entrar no edifício, notou imediatamente que algo estava fora do lugar. Os funcionários o olhavam com uma mistura de curiosidade e preocupação, e os murmúrios cessavam abruptamente quando passava. Felipe o esperava na porta da sala de reuniões, seu rosto uma máscara de preocupação. Lucas, graças a Deus que você chegou. Temos um problema. Uma vez dentro, Lucas se viu diante de um grupo de executivos de aspecto sombrio. Na tela da sala, eram projetadas imagens de seu encontro com Carmen na feira, acompanhadas de manchetes sensacionalistas. Herdeiro Moraes, confrontado por ex-funcionária. Crise de liderança na Moraes Empreendimentos? Que diabos é isso? Perguntou Lucas, sua voz tensa. Alguém vazou o vídeo do seu encontro com aquela mulher, Carmen, explicou Felipe. A mídia está tendo um dia de campo com isso. As ações caíram 5% só esta manhã. Lucas se deixou cair em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Foi então que notou o sorriso mal disfarçado no rosto de Júlio Sampaio, o ambicioso vice-presidente que Lucas havia contratado recentemente. Algo naquele sorriso fez Lucas ficar em alerta. Júlio, disse Lucas, sua voz carregada de suspeita. Você tem algo a acrescentar? Júlio pigarreou, adotando uma expressão de falsa preocupação. Só penso, Lucas, que talvez este incidente demonstre que talvez precisemos considerar uma mudança de liderança. Pelo bem da empresa, é claro. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Lucas olhou ao redor, notando como alguns executivos assentiam sutilmente diante das palavras de Júlio.
De repente, tudo ficou claro. Isso não era apenas uma crise de relações públicas, era uma tentativa de golpe corporativo. Já entendi, disse Lucas, sua voz perigosamente calma. E suponho que você seria o candidato ideal para essa mudança de liderança, Júlio. Júlio sorriu, toda a pretensão de preocupação desaparecendo de seu rosto. Bem, Lucas, alguém tem que colocar a casa em ordem. E francamente, seu pequeno espetáculo na feira só demonstra o que muitos de nós temos pensado. Você não está preparado para liderar esta empresa. Lucas se levantou, seu rosto uma máscara de fúria contida. Deixe-me deixar algo muito claro para todos vocês. Sou o CEO desta empresa, escolhido pelo conselho diretor e por direito como herdeiro de meu pai. Se alguém aqui tem um problema com isso, a porta está aberta. Felipe, sentindo a tensão na sala, interveio. Acho que todos precisamos nos acalmar e pensar em como lidar com esta situação de maneira profissional. Lucas, o que você propõe que façamos? Lucas respirou fundo, tentando se acalmar. Sua mente voltou à sua conversa com Carmen. A promessa que lhe fizera de mudar, de fazer as coisas certas. Vou dar uma entrevista coletiva, anunciou finalmente. Vou abordar o que aconteceu na feira e... vou anunciar algumas mudanças na forma como operamos. Júlio soltou uma risada debochada. Mudanças? Que tipo de mudanças? Lucas o encarou diretamente nos olhos. O tipo de mudanças que meu pai teria desejado. Vamos revisar cada demissão, considerar a reincorporação de funcionários valiosos e implementar políticas mais éticas e centradas nas pessoas. A sala explodiu em um caos de vozes. Alguns executivos protestavam energicamente, outros pareciam aliviados. E uns poucos, como Felipe, olhavam para Lucas com uma mistura de surpresa e respeito. Isso é loucura, gritou Júlio. Você destruirá tudo o que construímos. Lucas se voltou para ele, sua voz carregada de determinação. Não, Júlio, vou reconstruir o que quase destruímos. E se você não concorda, como eu disse antes, a porta está aberta. Enquanto a reunião se dissolvia em um turbilhão de discussões acaloradas, Lucas se viu pensando novamente em Carmen. O que ela pensaria de tudo isso? Ficaria orgulhosa dele? Mas mesmo enquanto considerava esses pensamentos, uma parte de sua mente continuava voltando àquela foto que havia visto na barraca de Carmen. Havia algo naquela imagem, algo que não conseguia tirar da cabeça. Que segredo Carmen guardava? E por que sentia que, de alguma forma, esse segredo estava conectado a ele? Lucas sacudiu a cabeça, tentando se concentrar na tarefa que tinha pela frente. Tinha uma empresa para salvar e uma reputação para reconstruir. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta persistia. O que mais descobriria neste caminho de redenção que acabara de empreender? Enquanto Lucas enfrentava as conspirações corporativas, Carmen se encontrava em seu pequeno apartamento, sentada na beira de sua cama com a foto que Lucas havia notado em suas mãos. A imagem mostrava uma Carmen muito mais jovem, com o cabelo escuro e brilhante, segurando um bebê recém-nascido. Seus olhos estavam cheios de amor, mas também de uma profunda tristeza. Carmen acariciou suavemente a imagem do bebê, seu dedo traçando a pequena marca de nascença em forma de meia-lua que o menino tinha no pescoço. A mesma marca que havia visto em Lucas tantas vezes quando era pequeno, quando visitava a empresa com seu pai adotivo. "Oh, meu pequeno", sussurrou Carmen, as lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Como chegamos a isso? O som do telefone atirou de seus pensamentos. Era Sofia, sua antiga colega de trabalho na Moraes Empreendimentos. "Carmen, você viu as notícias?", perguntou Sofia, sua voz carregada de emoção. "Não, o que aconteceu?" "É o Lucas. Ele está dando uma entrevista coletiva. Diz que vai reverter as demissões, que vai mudar a forma como a empresa opera. Carmen, ele parece diferente." Carmen ficou sem fôlego, sua mente voltando à conversa que tivera com Lucas na cafeteria. Será que ele realmente a tinha ouvido? Estava realmente mudando? "Sofia, você pode me enviar um link para ver a entrevista?", pediu Carmen, seu coração batendo forte. Momentos depois,
Carmen estava diante de seu laptop, vendo Lucas no pódio da sala de imprensa da Moraes Empreendimentos. Ele parecia cansado, mas havia uma determinação em seus olhos que lembrava o Dr. Hernani que ela conhecera. E é por isso que hoje anuncio uma série de mudanças fundamentais na Moraes Empreendimentos, dizia Lucas, sua voz firme. Primeiro, revisaremos cada demissão realizada nos últimos 6 meses. Aquelas que foram injustas serão revertidas, com compensação retroativa. Carmen levou uma mão à boca, surpresa com a audácia de Lucas. Segundo, continuou Lucas, se implementaremos novas políticas centradas no bem-estar de nossos funcionários e na responsabilidade social corporativa. A Moraes Empreendimentos foi construída sobre os valores de integridade e respeito, e é hora de voltarmos às nossas raízes. Enquanto Lucas continuava falando, detalhando planos para programas de capacitação, melhorias nos benefícios para funcionários e novas iniciativas comunitárias, Carmen não pôde evitar sentir uma mistura de orgulho e melancolia. Este era o Lucas que ela sempre esperara que fosse, o líder que sabia que ele poderia ser. E, no entanto, o segredo que guardava pesava mais do que nunca. A entrevista coletiva terminou com Lucas prometendo transparência e mudança real. Quando a transmissão foi cortada, Carmen ficou olhando para a tela em branco, perdida em seus pensamentos. O som de uma mensagem chegando a tirou de seu devaneio. Era um número desconhecido. Carmen, é o Lucas. Podemos conversar? Há muito que quero discutir com você. Carmen olhou para a mensagem, depois para a foto que ainda segurava em sua mão. Seria este o momento? Deveria revelar a verdade que guardara por tanto tempo? Antes que pudesse decidir, outra mensagem chegou. Por favor, preciso de você. Há tanto que não entendo, e sinto que você é a única que pode me ajudar a ver as coisas claramente. Com as mãos trêmulas, Carmen respondeu, tudo bem. Onde nos encontramos? Enquanto esperava a resposta de Lucas, Carmen se dirigiu à sua pequena escrivaninha e abriu a gaveta inferior. Dentro havia uma caixa de madeira entalhada, um presente do Dr. Hernani há muitos anos. Ela a abriu, revelando um envelope amarelado pelo tempo. Dentro estavam os papéis de adoção de Lucas, papéis que Dr. Hernani lhe confiara guardar há tantos anos. É hora, murmurou Carmen para si mesma, guardando os documentos em sua bolsa. É hora de a verdade vir à tona. O Parque Ibirapuera estava tranquilo naquela tarde, com apenas alguns corredores e pessoas passeando com seus cães quebrando o silêncio. Carmen chegou primeiro, escolhendo um banco afastado com vista para um pequeno lago. O envelope em sua bolsa parecia pesar 1 tonelada. Lucas chegou minutos depois, parecendo muito diferente do executivo impecável que costumava ser. Usava jeans e uma camisa simples, e seu rosto mostrava sinais de cansaço e preocupação. Carmen, disse ele, sentando-se ao seu lado. Obrigado por vir. Carmen assentiu, estudando seu rosto. Vi sua entrevista coletiva. Começou. Foi impressionante. Lucas soltou uma risada sem humor. Foi um desastre. O conselho diretor está furioso, os acionistas estão em pânico e metade dos executivos quer minha cabeça numa bandeja. Mas você fez a coisa certa, disse Carmen suavemente. Lucas olhou para ela, gratidão em seus olhos. Obrigado. Suas palavras na feira me fizeram perceber o quanto eu havia me desviado do caminho, do que meu pai teria querido. Houve um momento de silêncio, enquanto ambos contemplavam o lago. Finalmente, Lucas falou novamente. Carmen, há algo que não consigo tirar da minha cabeça. Aquela foto que vi na sua barraca, a do bebê. Há algo nela que me parece familiar, mas não consigo explicar por quê. Carmen sentiu seu coração acelerar. Era o momento que ela temera e ansiara por anos. Lucas Gendris começou, sua voz tremendo ligeiramente. Há algo que preciso lhe mostrar. Com mãos trêmulas, tirou o envelope de sua bolsa e o entregou a ele. Lucas o pegou, confuso. O que é isso? Abra, instou Carmen suavemente. Lucas desdobrou cuidadosamente os documentos.
seus olhos percorrendo as páginas. À medida que lia, seu rosto passou da confusão ao choque, e depois a uma mistura de emoções que Carmen não conseguia decifrar. Isso não pode ser verdade, murmurou Lucas, sua voz mal audível. Sou adotado? Carmen assentiu, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Sim, Lucas, e eu sou sua mãe biológica. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhava fixamente para os documentos, depois para Carmen e de volta para os papéis. Por quê? Perguntou finalmente, sua voz carregada de emoção. Por que você me deu para a adoção? Por que nunca me contou? Carmen respirou fundo, preparando-se para revelar a história que guardara por tanto tempo. Eu tinha apenas 18 anos quando engravidei. Começou. Seu pai biológico não era um bom homem. Quando soube da gravidez, desapareceu. Fiquei sozinha, sem recursos, sem apoio familiar. Dr. Hernani, que na época era meu chefe em um trabalho de meio período, ficou sabendo da minha situação. Lucas ouvia, imóvel, enquanto Carmen continuava. Dr. Hernani e sua esposa vinham tentando ter filhos há anos sem sucesso. Quando soube da minha situação, me ofereceu uma alternativa. Prometeu que daria a você a vida que eu não podia oferecer, que o amaria como seu próprio filho. E me ofereceu um emprego em sua empresa para que eu pudesse ficar perto de você, vê-lo crescer. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Carmen agora. Foi a decisão mais difícil da minha vida, Lucas. Mas eu sabia que era o melhor para você. Dr. Hernani cumpriu sua promessa. Deu a você tudo o que eu não podia. Lucas se levantou abruptamente, dando alguns passos para longe do banco. Sua mente era um turbilhão de emoções e lembranças. De repente, tantas coisas faziam sentido. A bondade especial de Carmen para com ele quando era criança. A forma como seu pai sempre falava dela com respeito e gratidão. Todos esses anos, disse Lucas, sua voz embargada. Todos esses anos e nunca... Por que você não me contou antes? Carmen se levantou, aproximando-se cautelosamente de Lucas. Dr. Hernani e eu concordamos que era melhor esperar até que você fosse mais velho. Mas depois, quando você completou 18 anos, parecia tão feliz, tão seguro de seu lugar no mundo. Temi que a verdade o destruísse. E depois, quando você herdou a empresa, parecia tão determinado a trilhar seu próprio caminho. Não queria complicar as coisas. Lucas se virou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de dor e compreensão. O dia em que você me demitiu, disse Carmen suavemente, parte de mim queria gritar a verdade, mas eu sabia que não era o momento certo. E agora murmurou Lucas, mais para si mesmo do que para Carmen. Carmen assentiu. Depois do nosso encontro na feira, de ver a mudança em você, soube que era hora de você saber a verdade. Lucas olhou para Carmen. Realmente a olhou, como se a visse pela primeira vez. Viu o amor em seus olhos, a dor de anos de segredos, a esperança tímida de reconciliação. Deu um passo em direção a ela, depois outro, até que estivessem frente a frente. Sem dizer uma palavra, Lucas envolveu Carmen em um abraço, as lágrimas fluindo livremente por ambos os rostos. Mãe, sussurrou Lucas, a palavra soando estranha e familiar ao mesmo tempo. Carmen o abraçou com força. Anos de amor reprimido fluindo através dela. Meu menino, respondeu, sua voz carregada de emoção. Meu querido menino. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o parque, mãe e filho permaneceram abraçados, o peso dos segredos finalmente levantado de seus ombros. Era o início de um novo capítulo em suas vidas, um cheio de desafios, mas também de amor e verdade. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções para Lucas e Carmen. Eles se reuniam com frequência, às vezes na feira, outras em pequenas cafeterias discretas, compartilhando histórias e preenchendo as lacunas de suas vidas separadas. Lucas ouvia com fascínio enquanto Carmen lhe contava sobre sua infância, sobre a difícil decisão de dá-lo para a adoção e sobre os anos que passou observando-o crescer à distância. Lembro do seu primeiro dia de escola.
disse Carmen com um sorriso nostálgico durante um de seus encontros. Você estava tão nervoso, agarrado à mão do Dr. Hernani. Eu queria tanto me aproximar e abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Lucas sorriu, um nó na garganta. Queria ter sabido disso na época. Ter realmente conhecido você. Carmen pegou sua mão. O importante é que nos conhecemos agora. Enquanto seu relacionamento pessoal florescia, Lucas enfrentava desafios significativos na Moraes Empreendimentos. O conselho diretor estava dividido sobre suas novas políticas, e Júlio Sampaio continuava conspirando nas sombras, buscando qualquer oportunidade para minar a liderança de Lucas. Uma tarde, enquanto Lucas revisava relatórios em seu escritório, Felipe entrou com expressão preocupada. Lucas, temos um problema, disse, fechando a porta atrás de si. Júlio tem se reunido secretamente com alguns dos acionistas majoritários. Acho que ele está planejando forçar uma votação para removê-lo como CEO. Lucas recostou-se em sua cadeira, esfregando as têmporas. Quanto apoio ele tem? Felipe suspirou. É difícil saber com certeza, mas eu diria que ele está perto de conseguir a maioria que precisa. Lucas se levantou, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo dele. Felipe, disse depois de um momento, você acha que estou fazendo a coisa certa? Ou estou destruindo tudo o que meu pai construiu? Felipe se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. Acho que você está honrando o verdadeiro legado de seu pai. Dr. Hernani sempre colocou as pessoas em primeiro lugar. Foi isso que tornou esta empresa grandiosa. Lucas assentiu, grato pelo apoio. Preciso falar com Carmen, disse finalmente. Ela sempre vê as coisas com clareza. Naquela noite, Lucas e Carmen se reuniram no pequeno apartamento dela. Enquanto Carmen preparava chá na cozinha, Lucas observava as fotos nas paredes. Muitas eram dele, em diferentes estágios de sua vida, todas tiradas discretamente em eventos da empresa ou celebrações públicas. Você sempre esteve lá, murmurou Lucas, comovido. Carmen saiu da cozinha com 2 xícaras fumegantes. Sempre, confirmou com um sorriso caloroso. Lucas contou a ela sobre a situação na empresa, sobre as maquinações de Júlio e o descontentamento de alguns acionistas. Carmen ouviu atentamente, seu rosto uma mistura de preocupação e orgulho. Quando Lucas terminou, ela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Lucas começou finalmente. Você se lembra do que Dr. Hernani sempre dizia sobre os negócios? Lucas franziu a testa, tentando se lembrar. Ele dizia muitas coisas. Carmen sorriu. Ele costumava dizer, um negócio é como uma árvore. Se você só se preocupa com os frutos e esquece de nutrir as raízes, eventualmente a árvore morrerá. Lucas assentiu lentamente, começando a entender. E os funcionários, as comunidades que servimos são as raízes. Exatamente, disse Carmen. O que você está fazendo, Lucas, é voltar a nutrir essas raízes. Pode ser que alguns não entendam agora. Pode levar tempo para ver os resultados, mas a longo prazo, isso tornará a empresa mais forte e mais sustentável. Lucas ficou em silêncio, processando as palavras de Carmen. Finalmente, um sorriso se desenhou em seu rosto. Sabe, disse, acho que começo a entender por que papai sempre valorizou tanto sua opinião. Carmen corou levemente. Seu pai era um homem sábio, sempre soube que o verdadeiro sucesso vai além dos números em um balanço. Lucas se inclinou para a frente, tomando as mãos de Carmen entre as suas. Obrigado, disse com sinceridade. Por isso, por tudo. Não sei como teria enfrentado tudo isso sem você. Carmen apertou suas mãos. Estou aqui, Lucas. Sempre estarei. Enquanto a noite avançava, mãe e filho continuaram conversando, planejando, relembrando. Lucas percebeu que, pela primeira vez desde que assumiu a liderança da Moraes Empreendimentos, se sentia verdadeiramente em paz com suas decisões. No dia seguinte, Lucas voltou ao escritório com determinação renovada. Convocou uma reunião de emergência com o conselho diretor, decidido a enfrentar a crise de frente. A sala de reuniões estava tensa quando Lucas entrou.
Os membros do conselho, incluindo Júlio Sampaio, o olhavam com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Felipe, fiel como sempre, sentou-se à sua direita. Senhoras e senhores, começou Lucas, sua voz firme e clara. Sei que há preocupações sobre a direção que estamos tomando. Sei que alguns de vocês acreditam que estou levando a empresa pelo caminho errado. Júlio se inclinou para a frente, um sorriso sardônico em seu rosto. Não são apenas preocupações, Lucas. São fatos. As ações caíram. Os investidores estão nervosos. Seu pequeno experimento de responsabilidade social está nos custando milhões. Lucas assentiu, reconhecendo o ponto. É verdade. A curto prazo vimos algumas perdas, mas peço que olhem além dos números imediatos. Com um gesto, Lucas ativou a tela atrás dele. Gráficos e estatísticas começaram a aparecer. Estes são os índices de satisfação dos nossos funcionários, explicou. E aumentaram 40% desde que implementamos os novos programas de bem-estar. E isto se, continuou, mudando a imagem, é nosso índice de retenção de talentos. Melhorou em 25%. Os membros do conselho começaram a murmurar entre si, alguns com interesse, outros ainda céticos. Mas isso não é tudo, prosseguiu Lucas. Recebemos um aumento de 30% em solicitações de emprego de graduados de alto nível. As pessoas querem trabalhar para uma empresa que se preocupa com seus funcionários e com a comunidade. Júlio zombou. Belas estatísticas, Lucas, mas os investidores não investem em felicidade. Investem em lucros. Lucas sorriu, como se estivesse esperando por esse comentário. Você tem razão, Júlio, e é por isso que guardei o melhor para o final. Com outro gesto, Lucas mudou a imagem mais uma vez. Desta vez, mostrava projeções financeiras de longo prazo. De acordo com nossas análises, baseadas na melhoria da retenção de talentos, aumento de produtividade e melhoria em nossa reputação, projetamos um aumento em nossos lucros de 15% nos próximos 2 anos e de 30% em 5 anos. A sala ficou em silêncio enquanto os membros do conselho estudavam os números. Até mesmo Júlio parecia momentaneamente sem palavras. Mas há algo mais importante que quero que considerem, disse Lucas, sua voz suavizando. O legado do meu pai. Dr. Hernani Moraes não construiu esta empresa apenas para ganhar dinheiro. Ele a construiu para fazer a diferença, para criar empregos, para apoiar a comunidade, para deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Lucas fez uma pausa, olhando cada membro do conselho nos olhos. Peço que honremos esse legado, que tenhamos a coragem de olhar além dos benefícios de curto prazo e construamos algo que perdure, algo do qual possamos realmente nos orgulhar. O silêncio na sala era palpável. Finalmente, Dona Elvira, a membro mais antiga do conselho, se levantou. Estou neste conselho desde que Dr. Hernani fundou a empresa, disse ela, sua voz carregada de emoção. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, sinto que seu espírito está novamente entre nós. Apoio completamente a visão de Lucas. Um por um, os membros do conselho começaram a expressar seu apoio. Júlio, vendo seu plano desmoronar, tentou uma última jogada desesperada. Isso é loucura, exclamou. Vocês vão arriscar tudo por um sonho idealista? Lucas nem mesmo é um Moraes de verdade. Ele é adotado. A sala ficou em choque. Lucas sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como Júlio sabia disso? Mas antes que Lucas pudesse responder, Felipe se levantou, seu rosto vermelho de raiva. E isso importa, rugiu. Lucas pode ser adotado, mas ele encarna o espírito de doutor. Hernani melhor do que qualquer um nesta sala. Ele demonstrou mais integridade e visão nas últimas semanas do que você em toda a sua carreira, Júlio. Os outros membros do conselho assentiram em concordância. Júlio, percebendo que havia cometido um erro fatal, afundou em sua cadeira. Lucas, recuperando a compostura, falou suavemente. É verdade, sou adotado e tenho orgulho disso. Orgulho de que Dr. Hernani me escolheu para continuar seu legado. Um legado que vai além do sangue. Um legado de valores e princípios.
A votação que se seguiu foi quase unânime. O plano de Lucas foi aprovado e Júlio foi destituído do conselho por conduta antiética. Quando a reunião terminou, Lucas ficou sozinho na sala de reuniões, olhando pela janela para a cidade. Felipe entrou silenciosamente, colocando uma mão em seu ombro. Seu pai ficaria orgulhoso, disse simplesmente. Lucas assentiu, um sorriso agridoce em seu rosto. Preciso falar com Carmen, disse. Ela merece saber o que aconteceu aqui hoje. Naquela noite, no pequeno apartamento de Carmen, Lucas contou tudo. A reunião, a votação, a revelação de sua adoção. Carmen ouviu tudo com lágrimas nos olhos. Quando Lucas terminou, ela o abraçou fortemente. Sinto muito, disse. Nunca quis que você soubesse da sua adoção dessa maneira. Lucas a abraçou de volta. Não sinta. Tenho orgulho de quem sou, de onde venho, de você, do Dr. Zernani, de tudo o que me fez ser quem sou hoje. Eles se separaram, e Lucas notou que Carmen parecia nervosa, como se quisesse dizer algo mais. O que foi? Perguntou. Carmen respirou fundo. Há mais uma coisa que você precisa saber, Lucas, sobre seu pai biológico. Lucas ficou tenso. O que tem ele? Carmen fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Ele está vivo e quer conhecê-lo. Lucas ficou imóvel, processando a notícia que Carmen acabara de dar. Seu pai biológico, um homem sobre quem nunca soubera nada, de repente, era uma realidade tangível em sua vida. Como? Quando? Lucas gaguejou, incapaz de formar uma pergunta coerente. Carmen sentou-se ao seu lado, pegando suas mãos entre as dela. Ele me contatou há uma semana, explicou suavemente. Aparentemente, tem acompanhado sua carreira à distância. Quando viu as notícias sobre as mudanças na empresa, decidiu que era hora de se manifestar. Lucas se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro da pequena sala. Por que agora? Perguntou. Sua voz uma mistura de confusão e raiva. Por que depois de todos esses anos? Carmen suspirou. Ele diz que mudou, que passou os últimos anos tentando corrigir seus erros do passado. Quer a oportunidade de explicar, de pedir perdão. Lucas parou, olhando intensamente para Carmen. E você? Quer que eu o conheça? Carmen levou um momento antes de responder. Acho que é uma decisão que só você pode tomar, Lucas. Mas sim, acredito que poderia ajudá-lo a fechar um capítulo, a entender melhor de onde vem. Lucas se deixou cair no sofá, sua mente um turbilhão de emoções. Por um lado, sentia curiosidade em conhecer este homem, em entender essa parte de sua história. Por outro, temia que esse encontro pudesse complicar ainda mais sua já complexa vida. Como ele se chama? Perguntou finalmente. Roberto Souza, respondeu Carmen. Ele é professor de literatura na Universidade de São Paulo. Lucas assentiu lentamente, o nome e a informação ecoando em sua mente. Preciso de tempo para pensar, disse depois de um momento. Carmen se aproximou, abraçando-o. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui para apoiá-lo, seja qual for sua decisão. Os dias seguintes foram um turbilhão para Lucas. Entre administrar as mudanças na empresa e processar a notícia sobre seu pai biológico, mal tinha tempo para respirar. Finalmente, uma tarde, enquanto revisava alguns documentos em seu escritório, tomou uma decisão. Discou o número que Carmen lhe dera. Depois de 3 toques, uma voz grave atendeu. Alô? Lucas respirou fundo. Roberto Souza. Aqui é Lucas Moraes. Acho que precisamos conversar. Eles combinaram de se encontrar em um café tranquilo nos arredores da cidade. Quando Lucas chegou, viu um homem de uns 55 anos sentado em uma mesa afastada. Tinha cabelos grisalhos e usava óculos de leitura. Quando viu Lucas, levantou-se, uma mistura de nervosismo e esperança em seu rosto. Lucas disse, estendendo uma mão trêmula. Obrigado por vir. Lucas apertou sua mão brevemente antes de se sentar. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, a tensão palpável entre eles. Por que agora? Perguntou Lucas finalmente, indo direto ao ponto.
Roberto suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. É uma pergunta justa, começou. A verdade é que fui um covarde por muito tempo. Quando Carmen me disse que estava grávida, entrei em pânico. Era jovem, imaturo e tinha grandes planos para minha carreira. Fugi, convencendo-me de que era o melhor para todos. Lucas ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara impassível. Passei anos tentando esquecer, tentando me convencer de que tinha feito a coisa certa, continuou Roberto. Mas a culpa nunca me deixou. Há uns 10 anos, comecei a procurar por você, a acompanhar sua carreira à distância. Vi como você se tornou um homem bem-sucedido, como herdou a empresa de Hernani Moraes. Me senti orgulhoso, mas também envergonhado por não ter feito parte da sua vida. Roberto fez uma pausa, tomando um gole de seu café antes de continuar. Quando vi as notícias sobre as mudanças que você estava fazendo na empresa, como estava priorizando os funcionários e a comunidade, soube que era o momento, que tinha que tentar fazer as coisas direito, mesmo que fosse tarde. Lucas permaneceu em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, falou, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Você sabe o que é crescer se perguntando por que você não foi suficiente? Por que seu próprio pai não o quis? Roberto baixou o olhar, a vergonha evidente em seu rosto. Sinto muito, Lucas. Sei que não há desculpa que possa justificar minhas ações. Não há, concordou Lucas. Mas também não posso negar que, de certo modo, sua ausência me levou a ter a vida que tenho agora. A ser criado por um homem extraordinário. A ter a oportunidade de fazer a diferença no mundo. Roberto assentiu lentamente. Hernani Moraes era um grande homem. Ele deu a você tudo o que eu não pude. É verdade, disse Lucas. Então, após uma pausa, acrescentou. Mas suponho que também herdei algo de você. Mamã, Carmen, me disse que você é professor de literatura. Sempre gostei de ler, escrever. Talvez isso venha de você. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Roberto. Fico feliz em ouvir isso. Sempre achei que os livros eram a melhor forma de entender o mundo e a nós mesmos. Lucas recostou-se em sua cadeira, estudando o homem à sua frente. Não posso perdoá-lo, disse finalmente. Pelo menos não agora, mas estou disposto a tentar conhecê-lo, a entender de onde venho. Roberto assentiu, lágrimas surgindo em seus olhos. É mais do que mereço. Obrigado, Lucas. Enquanto se despediam, Lucas sentiu como se um peso que não sabia que carregava fosse levantado de seus ombros. Não sabia o que o futuro reservava para este novo e complicado relacionamento, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que todas as peças de sua vida começavam a se encaixar. Os meses seguintes foram um período de transformação para Lucas, tanto pessoal quanto profissionalmente. Na Moraes Empreendimentos, as mudanças que ele havia implementado começavam a dar frutos. O moral dos funcionários estava em seu ponto mais alto e a empresa havia ganho reconhecimento nacional por suas práticas éticas e seu compromisso com a responsabilidade social. Em sua vida pessoal, Lucas estava navegando pelas complexidades de seus relacionamentos recém-descobertos. Seus encontros com Roberto haviam se tornado mais frequentes e, embora ainda houvesse momentos de tensão e desconforto, pouco a pouco estavam construindo uma relação baseada na compreensão mútua e no respeito. Numa ensolarada tarde de domingo, Lucas organizou uma pequena reunião em sua casa. Carmen, Roberto e Felipe foram convidados. Era a primeira vez que todos estariam juntos. E Lucas sentia uma mistura de nervosismo e emoção. Quando todos estavam sentados no jardim dos fundos, desfrutando da brisa e de uma refeição caseira preparada por Lucas, com a ajuda de algumas receitas de Carmen, Lucas se levantou, taça na mão. Quero agradecer a todos por estarem aqui, começou. Há alguns meses minha vida era muito diferente. Eu acreditava saber quem era e o que queria, mas estava perdido, cego pela ambição e pelo ego. Lucas fez uma pausa, olhando para cada um dos presentes. Cada um de vocês desempenhou um papel crucial na minha transformação. Carmen, disse, voltando-se para ela, você me deu a vida 2 vezes.
primeiro ao me trazer ao mundo, e depois ao me ajudar a redescobrir minha humanidade. Carmen sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Roberto, continuou Lucas, olhando para seu pai biológico, embora nosso caminho juntos esteja apenas começando, sua presença em minha vida me ajudou a entender melhor quem sou e de onde venho. Roberto assentiu solenemente, a emoção evidente em seu rosto. E Felipe, disse Lucas, voltando-se para seu fiel amigo e conselheiro. Sua lealdade e sabedoria têm sido minha âncora nos momentos mais turbulentos. Eu não poderia ter enfrentado todas essas mudanças sem você. Felipe ergueu sua taça em um gesto silencioso de agradecimento. Mas, acima de tudo, concluiu Lucas, quero brindar ao Dr. Hernani Moraes, o homem que me criou, que me ensinou o valor do trabalho duro e da integridade. Embora não esteja mais conosco, seu espírito vive em cada decisão que tomo, em cada vida que tocamos através da empresa que ele construiu. Todos ergueram suas taças. Um momento de silêncio em homenagem ao Dr. Hernani. Depois do brinde, a conversa fluiu naturalmente. Carmen compartilhou histórias de Lucas quando bebê, fazendo todos rirem com anedotas de suas travessuras. Roberto, animado pela atmosfera calorosa, falou sobre sua paixão pela literatura e como via alguns de seus traços refletidos em Lucas. Felipe, por sua vez, contou algumas das aventuras que ele e Lucas haviam vivido na empresa ao longo dos anos. À medida que a tarde avançava, Lucas se viu observando a cena com uma sensação de plenitude que nunca havia experimentado antes. Esta era sua família, não definida pelo sangue ou sobrenomes, mas pelo amor, perdão e compreensão mútua. Enquanto recolhiam os pratos e limpavam a mesa, Carmen se aproximou de Lucas. Estou tão orgulhosa de você, disse-lhe em voz baixa, apertando sua mão. Você cresceu tanto nesses meses. Lucas sorriu, abraçando-a. Obrigado, mãe, por tudo. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Lucas sentou-se em seu escritório, refletindo sobre as reviravoltas que sua vida havia dado. Pegou uma foto do Dr. Hernani que tinha em sua mesa e a olhou por um longo tempo. Espero estar fazendo a coisa certa, pai, murmurou. Espero estar honrando seu legado. Quase pôde ouvir a voz do doutor. Hernani respondendo. Um legado não se trata de manter as coisas como estão, filho. Trata-se de pegar o que lhe foi dado e fazê-lo crescer, melhorá-lo para as gerações futuras. Com essa ideia em mente, Lucas sentou-se em frente ao seu computador e começou a escrever. Era hora de dar forma à sua visão para o futuro da Moraes Empreendimentos, uma visão que combinasse o melhor do que Dr. Hernani havia construído com as novas ideias e valores que Lucas havia descoberto em sua jornada de autodescoberta. 1 ano havia se passado desde aquela reunião no jardim de Lucas. A Moraes Empreendimentos havia se tornado um modelo de empresa ética e socialmente responsável, inspirando outras corporações a seguir seu exemplo. Lucas havia sido convidado para dar palestras em universidades e conferências de negócios, compartilhando a história da transformação da empresa e sua própria evolução pessoal. Era um cálido dia de primavera quando Lucas decidiu fazer uma visita surpresa à feira local. Caminhou entre as barracas, cumprimentando os vendedores que agora o reconheciam não como o imponente CEO, mas como o filho de Carmen, a querida vendedora de frutas. Ao chegar à barraca de Carmen, encontrou-a conversando animadamente com um jovem casal que segurava um bebê. E lembrem-se, dizia Carmen com um sorriso, estas maçãs são perfeitas para fazer purê para o bebê, naturais e sem aditivos. Lucas esperou que o casal se afastasse antes de se aproximar. Vejo que você continua sendo a melhor vendedora da feira, disse, surpreendendo Carmen. Lucas, exclamou ela, abraçando-o. Que surpresa agradável! O que o traz aqui? Lucas sorriu, pegando uma maçã da barraca e dando uma mordida. Tenho novidades, disse, e queria que você fosse a primeira a saber. Carmen olhou para ele com expectativa. O que aconteceu, filho? Finalizamos os detalhes do novo programa de bolsas de estudo da Moraes Empreendimentos, explicou Lucas. A cada ano,
Financiaremos os estudos universitários de 50 jovens de baixa renda. E decidi chamá-lo de Programa de Bolsas Carmen Moraes. Carmen levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. Lucas, eu não sei o que dizer. Tasga que aceita ser a diretora honorária do programa, respondeu Lucas com um sorriso. Ninguém melhor que você para entender o valor de uma oportunidade para mudar a vida de alguém. Carmen abraçou Lucas com força. Estou tão orgulhosa de você, meu menino, sussurrou. Tão orgulhosa. Enquanto se separavam do abraço, Lucas notou que algumas pessoas haviam parado para observar a cena. Entre elas, reconheceu Dona Rosa, a vizinha que havia ajudado Carmen quando ela começou a trabalhar na feira. Dona Rosa chamou Lucas. A senhora se importaria de cuidar da barraca da minha mãe por um momento? Gostaria de levá-la para dar um passeio. Dona Rosa assentiu com um sorriso. Claro, Lucas. Podem ir tranquilos. Lucas ofereceu seu braço a Carmen e juntos caminharam em direção ao pequeno parque adjacente à feira. Sentaram-se no mesmo banco onde, pouco mais de um ano atrás, Carmen lhe revelara a verdade sobre sua adoção. Sabe, disse Lucas, olhando para o lago à frente deles. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. Se você tivesse me criado, se Roberto tivesse estado presente desde o início. Carmen apertou suavemente sua mão. Eu também me perguntei isso muitas vezes, admitiu. Mas então, penso em tudo o que vivi, nas lições que aprendi, na pessoa em que me tornei. Continuou Lucas. E percebo que não mudaria nada. Cada passo, cada decisão, cada pessoa que fez parte da minha vida me trouxe até onde estou hoje. Carmen assentiu, lágrimas de felicidade rolando por suas bochechas. A vida tem uma maneira curiosa de nos levar exatamente onde devemos estar, disse. Lucas sorriu, lembrando-se de algo. Lembra-se daquela foto que você tinha na sua barraca? A que me fez suspeitar que havia algo mais em nossa história. Carmen assentiu. Como poderia esquecer? Guardei-a todos esses anos. Gostaria de tê-la, disse Lucas suavemente, para colocar no meu escritório, como um lembrete de onde venho e do que realmente importa na vida. Carmen procurou em sua bolsa e tirou a foto, entregando-a a Lucas. É sua, filho. Sempre foi, cá. Lucas olhou para a imagem, tocando suavemente a marca de nascença visível no pescoço do bebê que Carmen segurava. A mesma marca que ele carregava, um vínculo invisível que os havia conectado através dos anos. Obrigado, disse simplesmente, guardando a foto com cuidado. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e rosados, Lucas e Carmen permaneceram sentados em silêncio, desfrutando da companhia mútua e da paz que haviam encontrado. Lucas pensou no longo caminho que havia percorrido, desde o arrogante herdeiro que uma vez fora até o homem que era agora. Pensou no doutor Hernani e nas lições que ele lhe ensinara, em Roberto e no vínculo que estavam construindo, em Felipe e sua lealdade inabalável, e em Carmen, a mulher que lhe dera a vida e que, sem saber, o guiara de volta ao seu verdadeiro eu. O círculo estava completo. O herdeiro havia encontrado sua verdadeira herança, não no dinheiro ou no poder, mas no amor, na compaixão e no desejo de tornar o mundo um lugar melhor. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, Lucas soube com certeza que, não importava quais desafios o futuro pudesse trazer, ele estaria pronto para enfrentá-los, porque agora sabia quem realmente era e, mais importante ainda, quem queria ser.